Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. É com muito bom coração que estamos aqui compartilhando deste momento juntos. Este momento que nos convida a serenar um pouco o nosso coração, a tranquilizar o nosso pensamento e a preencher a nossa alma de alegria, porque é um momento que nós vemos aqui para nutrir a nossa alma. Então é um momento de alegria, é um momento de felicidade para todos nós. Então, sendo um momento como esse, ele nos convida a, antes de iniciarmos a nossa reflexão, nós tecermos juntos uma prece para que Jesus ilumine este momento nosso juntos. Uma prece para que Deus, nosso Pai, guie o nosso dia e nos fortaleça ainda mais. Então vamos juntos, como irmãos, realizar a prece de início do nosso dia, a prece de início da nossa reflexão. Nós convidamos a todos a serenarmos um pouquinho os nossos pensamentos, a tranquilizar a nossa alma e a fecharmos os nossos olhos da vida material. E juntos, em um só coração, em um só pensamento, roguemos a Jesus para que Ele se faça presente aqui conosco neste momento de reflexão e que as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo possam ser um raio de luz em nosso dia. Que cada irmão, que cada um de nós que se encontra aqui nesse momento possa receber um esclarecimento, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolação, receber aquilo que mais necessita, que as palavras do Evangelho de hoje possam ser um farol para nos guiar, e que assim seja. Meus amados irmãos em Jesus, antes de qualquer ação ao longo do nosso dia, antes de qualquer atitude na nossa vida, é importante nós realizarmos uma prece, que seja uma conversa com Jesus, que seja uma rogativa a Deus nosso Pai, que seja um pedido de inspiração, de auxílio aos bons espíritos. É importante a todos nós, almas tão pequeninas, nós selarmos essa comunhão com Deus antes de qualquer atitude. Por isso, antes do nosso Evangelho, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, nós estamos convidando a todos a esse momento breve de prece, apenas para Jesus estar conosco e iluminar sempre o nosso coração. Bom, lembremos, meus amados irmãos, que hoje nós estamos aqui dando sequência a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que já tem alguns dias que nós estamos nos dedicando a ela. Essa passagem, ela se encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e ela se chama Os Laços de Família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. A passagem de hoje, ela se encontra no item 20. Lembremos novamente que esta passagem do capítulo 4, ela contém 6 itens. Nós aqui já passamos pelo item 18, pelo item 19 e hoje estamos no item 20 dela. É uma passagem longa, dedicada a nos esclarecer profundamente sobre diversas questões que envolvem o tema família. Então, como cada item dela vai abordar algo diferente e esclarecedor para nós sobre família, faz jus a gente dedicar cada dia a um tema desse, para a gente conversar e ser esclarecido um pouco mais. E hoje o nosso tema é conversar sobre um pouco mais sobre os títulos de família. Os títulos de família, nós estamos dizendo sobre o título de pai, o título de mãe, o título de filho ou o título de irmão, entre os diversos títulos que existem entre os parentes, entre a família na Terra. E é bom para a gente começar aqui sendo fiel ao Evangelho do Espiritismo, esclarecendo que dentro da doutrina espírita nós compartilhamos sobre a lei de reencarnação.
que é uma lei que mostra a justiça de Deus, nos concedendo a oportunidade de retornar à matéria e ali nos aperfeiçoar moralmente, debitar as nossas dívidas, passar pelas nossas provas com um cunho de evolução. Então, a reencarnação é uma grande oportunidade para todos nós de nos aperfeiçoarmos e um dia chegarmos à perfeição. Mas vejamos que muitos irmãos, ainda nos dias atuais, que não compartilham, não se afinizam com esse pensamento da lei de reencarnação, que não creem nela, muitas vezes, ao saberem sobre a lei de reencarnação, muitos se questionam desses irmãos. Como pode um espírito reencarnar? Então quer dizer que a cada reencarnação ele vai ter um pai novo, uma mãe nova, um filho novo? Ou seja, essa é uma dúvida que frequentemente surge naqueles núcleos em que não se compartilham, não se compreende mais profundo a lei de reencarnação. Então, acredito que quando esse tema ele é ali esboçado no Evangelho segundo o Espiritismo, é para realmente já sanar essa dúvida sobre os títulos dentro de uma família. Então vejamos que quando surge essa questão, essa dúvida de, então quer dizer que a cada reencarnação a gente vai ter um pai novo, uma mãe nova, quer dizer, uma vida nova, a gente vai ter um pai novo, uma mãe nova, um filho novo? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece de forma pontual sobre isso, que não. Porque vejamos que nós sempre vamos reencarnar em um núcleo familiar que muitas vezes a gente já vai ter, de alguma forma, compartilhado alguma experiência ou alguma existência com aqueles espíritos que ali se encontram, sejam eles espíritos simpáticos ou antipáticos a nós. E aí o evangelho de hoje, ele vem aqui concluindo um pouco as nossas reflexões dos últimos 2 dias. Primeiro dia que a gente esclareceu aqui sobre os laços de afeição, que a gente continua, leva esse laço de amor que é nutrido aqui na matéria até para a vida espiritual e que depois a gente pode retornar com alguém da nossa família espiritual para que a gente se simpatiza, que a gente tenha amor, que a gente tenha carinho, para juntos cumprirmos um dever, como também na nossa reflexão de ontem nós trouxemos um pouquinho sobre os laços de antipatia dentro de uma família, que por vezes são de almas estranhas, espíritos estranhos que estão ali pela primeira vez, ou até mesmo espíritos que tiveram ali o laço de uma inimizade muito profunda em alguma existência e hoje se reencontram sobre uma mesma família na matéria para se perdoarem. Então existem assim N variáveis sobre esses contextos de uniões que formam uma família na matéria, mas é importante a base aqui de hoje, é importante a gente compreender que geralmente a gente vai estar numa família que pelo menos um, dois ou toda ela a gente já encontrou com ela em algum momento. São espíritos que a gente já conheceu em alguma existência, em algum momento da vida espiritual, e a gente se reúne num núcleo familiar na matéria para algo cumprirmos juntos. E é interessante a gente pensar que os títulos, por exemplo, o título de pai, de mãe, de filho, de irmão e assim vai, eles mudam a cada existência. Claro, existem diversas variáveis. Pode sim ocorrer de uma alma ter ali como um pai, como um título de pai, e na outra existência continuarem nesse mesmo título, filho e pai, estarem na matéria com o mesmo título. Pode ser pai de um mesmo espírito por diversas existências, como também pode mudar esse contexto. E quando se muda esse contexto, pode acontecer de uma mãe ser mãe numa existência, mas na outra ela pode retornar naquele núcleo familiar como uma irmã mais velha. Às vezes, um irmão em uma existência pode retornar como um pai em outra,
Então tem diversas variáveis e os espíritos vão mudando esses títulos de acordo com o compromisso e com o dever. Então, dependendo do compromisso, do dever ou da prova que tem que cumprir, vão se analisar qual que é o título melhor que vai viabilizar o cumprimento daquela tarefa dentro daquela família. Será que se vier como uma mãe, vai ter mais possibilidade de exercer as provas que tem que passar naquele núcleo familiar com aqueles espíritos? Ou será que se vier como um irmão, vai ter mais possibilidade de exercer aqueles deveres que ele tem que cumprir naquela existência? Então vejamos que os títulos, eles vão mudando por diversas variáveis, mas sobretudo é de acordo com os deveres perante aquele núcleo familiar, as provas e as expiações. E para trazer um exemplo aqui para nós, um exemplo mais vivo para a gente compreender sobre isso, as obras do querido espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, muitas das obras de André Luiz vão trazer para nós exemplos vivos disso que a gente está conversando aqui hoje. Inclusive, há alguns dias atrás, vou deixar aqui o número da reflexão para todos aqueles irmãos que quiserem assistir pela primeira vez ou assistir novamente. Alguns dias atrás, nós compartilhamos aqui uma dessas histórias do querido benfeitor André Luiz. Uma história que ele traz para nós sobre um homem, um espírito na época, né, que ele foi narrar essa história, um espírito chamado Antônio, que durante a vida material dele, ele tinha sido muito perverso, muito vingativo, e ele teve a infeliz atitude de retirar a vida de teus irmãos mais novos apenas pela cobiça, pelo orgulho e pelo egoísmo. E aí André Luiz vai narrando essa história, a gente conta ela mais profundo na reflexão que a gente vai deixar aqui o número na tela, mas vejamos que André Luiz vai narrar pra gente que, olha só, ele era irmão desses dois jovens que ele retirou a vida. E aí, numa próxima existência, estava sendo planejada a reencarnação deles e que Antônio retornaria como pai desses dois irmãos. Ele retornaria como pai desses dois espíritos para poder dar a vida e constituir ali para eles tudo o que ele em outra vida retirou. Vejamos que interessante isso. Isso é um exemplo para a gente ver como que os títulos podem mudar. Se é irmão numa vida, pode se tornar como pai na outra, como também pode se manter o mesmo título, às vezes, por um motivo específico, para cumprir algo específico. Mas vejamos que hoje o nosso Evangelho segundo o Espiritismo traz essa mensagem para nós, para a gente compreender um pouco mais que, na maioria das vezes, estamos em um núcleo familiar já conhecido por nós, mas que os títulos ali entre os familiares, eles vão mudando de acordo com a tarefa, com o compromisso, com a prova que cada um de nós tem que exercer. Bom, meus amados irmãos em Jesus, a todos aqueles que quiserem ler na íntegra sobre a nosso tema de hoje, a nossa reflexão, nós convidamos a leitura dessa passagem do item 20. Ela vem esclarecendo de uma forma muito pontual para nós sobre essa dúvida que pode surgir. Bom, esse é o nosso evangelho de hoje, um evangelho feito com muito carinho, um evangelho que vem nos esclarecer sobre dúvidas que podem surgir sobre a reencarnação. Fiquemos em paz, vamos convidar a todos para encerrarmos a nossa reflexão de hoje com Jesus. Lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e nos acompanham. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Um excelente dia para todos nós. Que assim seja.